Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Ok. Irmãos, nós vamos hoje compartilhar da palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, no capítulo 21. Capítulo 21, vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 18. E aqueles irmãos que forem encontrando, eu peço que se coloquem em pé, nós vamos fazer essa leitura. Evangelho de João, capítulo 21. Que diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa para comer? Respondeu-lhes eles: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois já se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Essa era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a apresentar-lhe, ou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus e ter perguntado pela 3ª vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo que, quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores mais velhos, estenderás as mãos e outro te vestirás e te levará para onde não queres. Amém. Podeis assentar, irmãos? Vamos estar orando mais uma vez, e nessa oração, pedir a graça de Deus para que o Espírito Santo fale a cada coração.
Nós vamos estar também orando pela vida dos familiares do nosso irmão Julião, que hoje um dos seus irmãos, aprove assim ao Senhor recolher, no caso Rubens, já vinha aí com enfermidade, e nós vamos orar pelos familiares também nesse momento, tá? E também faço até um apelo, às mulheres, a MCM, ou qualquer mulher que sentiu desejo, para que após o culto, como a Jaide mora aqui pertinho, que as irmãs juntem-se aí com a irmã Francilda e vão até lá, tá? Para orar com ela, fazer um momento de oração com ela. Creio que vai ser muito válido essa simples ação, mas de muita importância. Tá bem? Senhor Deus e maravilhoso Pai, nesse momento nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor. Agradecer pela Tua infinita bondade e misericórdia, pelo Teu amor eterno. Agradecer a Deus porque o Senhor nos trouxe até aqui. E se o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor tem um propósito. O Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos edificar, o Senhor quer, ó Pai amado, nos fazer compreender esse tão imenso amor. Não na sua forma mais completa, porque o Senhor nos amou de tal maneira, ó Deus, que nós não conseguimos explicar, e nós somos gratos por isso. Então, ó Pai, que essa palavra ela venha de encontro aos nossos corações, que ela venha assim, ó Deus amado, a fazer morada em nossa alma, no nosso espírito. Eu peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, coloco diante de Ti a vida de todos os familiares do irmão Julião, incluindo ele mesmo. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo conforte cada coração. Ó Deus, cada coração que teve essa grande e importante perca, que o Senhor possa, ó Deus, estar assim, confortando aos que estão aqui e aos que estão mais distantes. Nós sabemos que a família é grande, tem vários irmãos, e nós pedimos que o Senhor visite nesse momento cada coração e conforte nesse momento de luto e de dor. Pois é em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu sou meio suspeito de falar isso, como a irmã Wanda disse. Nós somos abençoados pela palavra de Deus nos últimos 2 domingos sobre um assunto que ele é muito vasto, mas eu creio que dentro daquilo que o Senhor queria comunicar conosco, Ele falou. O que atrapalha a nossa caminhada com Jesus? Então, eu creio que o Senhor falou de forma clara, creio que o Senhor falou de forma direta em cada coração, tá? E hoje nós queremos falar de alguém também que teve na caminhada da vida cristã esse momento de queda, esse momento onde por algum momento não acreditou, queria dar continuidade ao ministério que o Senhor havia sido entregado, Pedro, creio que todos nós, se não a maioria, já ouviu falar e conhece um pouco da personalidade, daquilo que a Bíblia coloca diante de nós, desse homem impulsivo, desse homem que agia sem pensar, desse homem que no começo da sua vida cristã era autossuficiente, e como o próprio texto aqui relata, quando era mais moço, que se cingia dele mesmo. Isso quer dizer que ele se conduzia conforme ele queria, andava para onde queria, e para onde o nariz apontava ele ia, e achava que a vida dele estava tudo bem. O propósito hoje, meus queridos, dessa mensagem, e agradeço até a irmã Laudeide por ter imprimido aqui, que na hora que eu fui imprimir o sermão, a impressora deu ou já estava, Fabíola tentou consertar lá, e aí Fabíola enviou um e-mail para a irmã Laudeide e ela conseguiu imprimir, senão era, como sempre, pela graça, Mas o propósito da mensagem de hoje, eu creio, aos nossos corações, meus amados, é dizer para cada um de nós que Jesus não desiste de nós, mesmo diante das nossas falhas, tá? Grave isso. Jesus, Ele não desiste de você e de mim, mesmo diante das nossas falhas,
mesmo diante das nossas imperfeições. E o que vai determinar a nossa vida com Deus, meus queridos, não são as nossas quedas. O que vai determinar a nossa vida com Deus é entender o perdão de Deus. E por meio de um arrependimento verdadeiro, por meio desse arrependimento verdadeiro, deixar com que Deus restaure constantemente a nossa comunhão com Ele. Tá? Quem nunca caiu na vida cristã? Quem nunca tropeçou? Quem nunca, por algum momento, não necessariamente como Pedro, negou o Senhor Jesus? Quem nunca permitiu com que circunstâncias com que nos rodeiam, ou até mesmo amizades ou coisas semelhantes, por algum momento deixou atrapalhar a nossa vida com Deus? Eu já caí. Tenho certeza que cada um que está aqui pode também falar o que eu estou falando. Nós já caímos. Mas a queda em si, ela não determina, como eu mencionei, aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida e para a sua vida. Mas sim entender o perdão de Deus. Entender que mesmo quando nós viramos as costas para Jesus, como Pedro aqui nesse texto praticamente vira, Ele sempre caminha ao nosso encontro. Por mais que um dia nós prometêssemos diante do Senhor, eu não vou cometer mais isso, eu não vou cair mais nisso, eu não vou mais negar ao Senhor, mas por algum momento nós chegamos e ali não cumprimos com aquilo que nós falamos. Por que isso acontece? Por que nós conhecemos a palavra? Por que nós já entendemos o amor de Jesus, prometemos e fazemos votos a Ele, e nós caímos muitas vezes naquele mesmo ponto que um dia nós prometemos para Ele que não iria cair? A resposta, ela é simples. Porque eu, você, nós somos fracos. Somos fracos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. E Jesus, ele intercede por nós junto ao Pai com gemidos, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Hebreus capítulo 7, verso 25, vai dizer que o Senhor vive a interceder por nós. Também lá no texto de Romanos, diz também que Jesus vive a interceder por nós. Por algum momento da caminhada de Pedro, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu para te cirandar. E para que tu não desfalecesse, ou para que a tua fé não desfalecesse, eu roguei por ti. E eu quero falar para vocês, meus queridos, com esses textos citados bíblicos, que você e eu só iremos conseguir permanecer de pé se for com a graça de Deus. Unicamente. Aquele que um dia nos chamou, que mostrou para nós um plano de salvação eterno, um amor eterno, Ele é quem irá nos sustentar até a caminhada final. Você crê nisso? E somente Ele. Somente Ele pode sustentar. Meus queridos, nesse texto, Jesus, ele conduz Pedro a uma experiência que iria remover o pecado ou a negação dele para com Jesus de uma vez por todas, pelo menos aquilo que havia se passado. E aqui nós encontramos nesse texto também alguns estágios da vida de Pedro, da caminhada cristã de Pedro, das mancadas, das pisadas na bola, dos vacilos de Pedro, como também da sua restauração. Esse texto que nós lemos, como ele mesmo menciona, é a terceira vez que Jesus havia aparecido aos seus discípulos, depois que ele havia ressuscitado. E é interessante que quando ele morre, os discípulos são dispersos, porque Jesus havia dito, está escrito, ferirei o pastor e as suas ovelhas serão dispersos. Então cada um foi para um lado, cheio de temor, eles ficaram sem chão, na verdade. Mas Jesus ressuscita, aparece a eles uma vez, aparece a ele duas vezes, aparece a ele três vezes. E nessa terceira vez, observe que não era mais em Jerusalém onde ocorreu todo aquele episódio, mas lá no mar de Tiberíades, ou seja, lá na região da Galileia, que ficava a 100 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E o que é que quer dizer isso? Pedro
havia abandonado Jesus. Ele havia virado as costas, ele não acreditava mais que Jesus iria o aceitar mais naquele colégio apostólico, e ele viaja pouco mais de 100 quilômetros. E diz o texto aqui que Pedro, ele foi pescar. Quem é que gosta de pescar aqui? Levanta a mão. Quem é que gosta de pescar? Levanta a mão. Que bom. Tem um aqui que eu tenho certeza que ele não precisava nem levantar a mão, que era o Julião. O Julião gosta de pescar. Tá? Mas nós gostamos de pescar, sabe por quê? Porque a gente tem isso como um lazer. A gente tem isso como a gente chama de desaparecer, né? No caso de Pedro, não era um lazer, não era um passatempo. Pedro, ele havia voltado para a sua profissão antiga. Ele havia retornado àquilo que um dia, nesse mesmo local ou nas suas mediações, Jesus disse para ele: vinde após mim, e eu te farei, e vocês serão pescadores de homens. Tá? Então, nesses estágios da vida de Pedro, o primeiro deles é um Pedro autossuficiente e um Pedro inconstante. Repito, um Pedro autossuficiente e um Pedro inconstante. Pedro, meus queridos, ele pensava além daquilo que ele era de fato. Pedro, ele achava que poderia caminhar com suas próprias pernas a vida cristã. Pedro, ele achava que as suas próprias forças ou as suas próprias convicções estavam levando ele por um caminho certo, embora que do lado de Jesus ele tomava muitas decisões erradas por impulso. E essa autossuficiência levou Pedro à queda. Se você for ver lá em Marcos, no capítulo 14, eu quero ler esse texto para os irmãos. Nós vamos ver aqui um relato onde, depois da última ceia, Jesus chama os seus discípulos, a partir do verso 27, capítulo 14 de Marcos. Jesus chama os seus discípulos e fala algo profético. Ele diz assim, a partir do verso 27 de Marcos 14: disse-lhe Jesus: todos vós essa noite me abandonareis. Aquela noite que ele iria ser preso, iria ser levado para o sinédrio, iria ser falsamente acusado e condenado. Ele diz: nessa noite vocês me abandonarão, porque está escrito, e a palavra não falha: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Nesse caso, Jesus é o pastor e as ovelhas são os seus discípulos. Depois que eu tiver ressurgido, porém, irei adiante de vós para Galiléia. Isso é uma referência à sua ressurreição. Nesse momento que Pedro escuta essas palavras de Jesus: todos vocês irão se dispersar, vocês irão me abandonar. Pedro levanta o braço, diz: epa, ainda que todos te abandonem. Ou seja, esses camaradas que andam comigo, eles podem até te deixar, eu jamais te abandonarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que esta mesma noite, não muito tempo depois, Pedro, mas esta noite ainda, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro, porém, insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário, eu não somente não irei te abandonar, mas também, se for necessário, eu irei morrer contigo. De modo nenhum eu te negarei. E Pedro, ele declara isso para Jesus. Declara isso. Queria até mesmo contrariar uma profecia bíblica, e se encontra lá no Antigo Testamento: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Pedro, naquele momento, ele tem um pensamento de si mais elevado que os outros, porque ele diz: mesmo que essa turma aí
esses 11 aí, eles te deixam? Pedro, jamais, Senhor, jamais te abandonarei. E aqui nós vemos esse Pedro, autossuficiente, trazendo umas afirmações de si mesmo e mais elevada do que era o natural. Meus queridos, mas tem algo que nós não podemos esquecer. Que cada um de nós, sem exceção, nós carregamos o DNA de Pedro. Cada um de nós carregamos o DNA de Pedro. Por algum momento ou por outro, na caminhada cristã, ou da vida cristã, nós podemos ter pensado: o meu irmão cai, ou ele faz isso, mas eu? Ou Senhor, eu não vou fazer isso com o Senhor. Aliás, eu te amo, eu sou um servo teu. E a gente vive nessa oscilação entre uma devoção profunda a Deus, por exemplo, no momento de culto, e em uma iminente apostasia. Ora, nós estamos declarando para o Senhor: jamais te abandonarei. Ora, nós estamos virando as costas para o Senhor, dizendo: não sei se eu vou continuar essa caminhada. Pedro está aqui essa noite, não de forma literal, mas a estrutura do coração, a estrutura da mente, a estrutura de uma oscilação entre uma devoção profunda e um abandono, porque a nossa fé, a sua e a minha fé, ela tende a oscilar de acordo com as circunstâncias. Nós tendemos a achar que quando nós caímos, porque a nossa própria consciência nos acusa, o sentimento de culpa nos abate, o sentimento de indignidade perante o Senhor nos deixa sem essa convicção de que será que Ele vai me aceitar? Quando nós caímos, nós pensamos em abandonar ao Senhor. Quando circunstâncias difíceis aparecem em nossa vida, nós pensamos em abandonar ao Senhor. Eu sou um Pedro, você é um tipo de Pedro. Nós carregamos o DNA de Pedro. Muitas vezes nós nos sentimos autossuficientes. Muitas vezes nós não queremos depender de Deus nos mínimos detalhes. Muitas vezes nós não confiamos naquilo que Deus, Ele até te prometeu um dia. E nós achamos que devido às circunstâncias contrárias, os ventos soprarem contrários, as ondas do mar, da vida, assolaram o nosso barco, ou o barco do nosso coração, nós achamos que o Senhor não é mais capaz de cumprir aquilo que um dia Ele prometeu. E a nossa fé começa a oscilar. E nós achamos que nós não vamos viver aquilo que um dia Deus nos prometeu como propósito. E Pedro chegou a pensar isso, e a maior prova disso é que ele voltou à vida antiga. E aqui, meus queridos, nós entramos no segundo ponto, porque além de Pedro ser um homem autossuficiente, inconstante na sua fé, Pedro era um homem fraco e ele não descobriu isso até o dia que ele caiu. Porque, meus queridos, nós só nos achamos fortes até o dia em que a gente cai. Nós só nos achamos autossuficientes até o dia em que a gente cai. E a fraqueza de Pedro, ela começa quando ele pensa que é forte demais. Não é quando ele pensa que é fraco, nessas 3 perguntas que Jesus fez para ele, que a gente vai já explicar. Ele viu que ele não era aquilo tudo que ele pensava. E ele baixa um pouquinho a sua bola, ele desce um pouquinho do salto e diz: eu não sou essas coisas todas. Então a fraqueza dele começa quando ele
tem um pensamento de si elevado demais, quando ele pensa que ele é o cara, porque é isso que ele pensava. Quando ele diz, todo mundo aí pode até te abandonar, mas eu, se for preciso, eu até morrer com o Senhor. E Pedro, a fraqueza dele, na verdade, começa, meus irmãos, quando o Senhor Jesus, lá no jardim do Getsêmani, chama os seus 3 discípulos mais íntimos para orar, para participar de um momento de profunda dor, como o próprio Jesus diz, a minha alma, ela está profundamente amarga até a morte. Vamos orar comigo. E Jesus, ele vai mais um pouquinho adiante, ora ali ao Pai, pede para que aquele cálice passasse, mas compreendendo a vontade do Senhor, ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele retorna, os discípulos estão dormindo. E é nesse momento onde Jesus, ele olha para eles, olha, vocês devem orar, devem vigiar, para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E Jesus percebeu essa fraqueza neles, por quê? Ao invés de eles estarem orando e vigiando, eles estavam cochilando. E aqui vale um ensino para as nossas vidas espirituais, que a nossa fraqueza, ela começa, a nossa queda começa quando nós passamos a deixar de orar. Quando nós passamos a deixar o lugar secreto, ou quando nós passamos a deixar de cultivar o lugar secreto, que é o lugar da oração. E Pedro, ele mostra essa fraqueza. E também essa fraqueza, ela começa quando ele passa a ser um discípulo anônimo. Quando ele passa a seguir o Senhor de longe. Porque quando os guardas, eles pegam Jesus lá no jardim de Getsêmani, todos nós sabemos que Pedro, ele puxa uma espada e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Agora a pergunta para vocês é o seguinte, será que Pedro queria cortar só a orelha dele? Eu gosto demais do pregador Luciano Subirá, porque ele falando um pouquinho desse texto, ele diz que talvez o servo lá do sumo sacerdote tenha feito aquela... igual o Matrix, né, o Neo do Matrix, e aí, aquilo que era para decapitar mesmo, que era isso que ele queria fazer, pega só na orelha. E Jesus naquele momento frustra, né, Pedro, porque além dele repreender Pedro por aquela ação, ele ainda cura aquele servo do sumo sacerdote. E a fraqueza dele começa a partir daqui também. Porque daqui eles se dispersam, porém 2 dos discípulos passam a seguir Jesus, que é aquele que ele amava, que é João e o próprio Pedro. Só que agora eles não seguem mais de próximo. Eles não estão mais próximos de Jesus, agora eles começam a seguir de longe. Eles começam a ser aquele discípulo anônimo, medroso. E ali começa a fraqueza de Pedro. E é isso que acontece quando nós queremos ser discípulos de Jesus, mas anônimos. Eu não quero estar muito perto, aqui longe está bom demais. E longe de Jesus, meus amados, não dá para permanecer de pé. Não dá para permanecer de pé. E ali, meus queridos, chega o exato momento em que Pedro chega num ato mais profundo da sua fraqueza. E nós encontramos isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69, que diz assim: Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada lhe disse: eu também estava com Jesus, o Galileu. Ou ele também estava, ele é um deles. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: mulher, eu não sei nem o que é que tu está dizendo. E saindo para o pórtico, outra criada viu e disse aos que estavam ali: ei, este também estava com Jesus, ele é um dos seus discípulos. E Pedro ali negou outra vez Jesus, com juramento: não conheço este homem. Logo depois aproximou-se que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia.
Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: eu não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, ele chorou amargamente. Esse mesmo aqui é aquele que disse: se for preciso, eu morrerei por ti. Mesmo que esses te abandonem, eu jamais te abandonarei. E que nós vemos esse Pedro impossível, esse Pedro que disse que se fosse preciso morria por Jesus, agora negando diante de uma criada, diante de uma serva, uma pessoa simples. E meus queridos, devido a essa queda, um sentimento profundo paira no coração de Pedro. Peso da culpa, o peso da indignidade perante Jesus, o peso de que ele não vai mais me aceitar, o peso de que eu neguei ele, não só uma vez, não só 2, mas 3, papelão que eu fiz, prometi para todos, diante do meu Senhor que não caía mais e caí. E aí, Jesus, nesse texto que nós lemos, ressuscita, vai conversar com eles e faz aquilo que somente Ele pode fazer. Restaura a vida de Pedro e restaura também o seu ministério. E quando Pedro diz, meus queridos, vou pescar, na verdade ele estava voltando para a vida antiga. E ele era um líder influente, porque quando ele diz, vou pescar, os outros 6 discípulos, eu vou com você também. E ele leva uma turma com ele. Eles estão lá, pescando. E diz o texto que eles não apanham nada durante a noite toda. E Jesus chega ali, ao raiar da manhã, pergunta para eles, fala com eles, e eles não reconhecem Jesus. E Jesus olha para eles e diz: olha, lance a rede do outro lado. Se vocês jogarem do lado esquerdo, jogue agora a rede do lado direito. Talvez eles tenham achado estranho, porque quem é pescador sabe, passar a noite todinha pescando e não pegar um peixe, é duro. É duro. Não dá nem para fazer lá, é o peixinho do pirão, né? E aí de repente chega uma pessoa e diz: ei, agora joga a rede do outro lado. E eles ali jogam a rede do outro lado, e diz o texto que era 153, não só peixes, mas grande peixe. O que é que Jesus quer ensinar nesse momento para eles? Primeiro, Jesus ele está no mesmo local que havia chamado há 3 anos: vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. Nesse mesmo local, quando ele dá essa ordem, lance a rede, ele está dizendo o seguinte: qualquer atividade que vocês quiserem fazer sem mim, vocês não terão bom êxito. Qualquer coisa que vocês forem fazer longe de mim, vocês não vão ter colheita. Mas sobre a minha ordem, sobre a minha direção, sobre aonde eu ordenar que você lance as redes, vocês vão ter colheitas. Vocês vão ter frutos. Alguns alegorizam esse texto dizendo que o barco é a igreja, que o mar é o mundo, que os peixes são os descrentes sendo ali evangelizados, sendo ali colhidos para o céu no sentido de salvação. Mas o que Jesus quer mostrar para eles é que não adianta caminhar sem mim. Porque mesmo, meus queridos, que nós viemos a conquistar tudo nesse mundo, nada vai nos preencher. Porque só quem pode nos preencher verdadeiramente é Jesus. E Jesus pergunta para eles: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Porque Jesus agora quer partilhar do momento de comunhão. E eles começaram a reconhecer que era o Senhor. Um reconhece que é o Senhor, e Pedro ali, ele estava despido, coloca a sua capa, pula dentro do mar e vai até onde Jesus estava. Porque Jesus quer restaurar ele, quer restaurar aqueles discípulos por meio da comunhão. Meus irmãos, naturalmente, se fosse nós
Quando nós olhássemos para as pessoas que nos abandonaram, o que é que nós faríamos? Descascava, né? Como é que você disse que ia estar do meu lado sempre? Como é que você prometeu para mim que se fosse preciso até iria morrer por mim, na hora que eu mais precisei, e olha o que Jesus passou na sua crucificação, vocês me abandonaram. Então, se eu estou indo ao encontro de vocês, é para descer a lenhada. Talvez foram isso que eles pensaram. Mas Jesus não. Jesus vai de encontro àqueles que o abandonaram, daqueles que o negaram, daqueles que prometeram estar com ele e não ficaram. E diz, vamos fazer uma refeição. E diz o texto que havia ali brasas acesas. Já estava quentinho, Jesus havia preparado o ambiente para aquela restauração. Porque é isso que ele faz, é isso que o Espírito Santo quer fazer. Aquecer o nosso coração pela sua palavra, aquecer o nosso coração a entender o seu perdão, aquecer o nosso coração que não são as quedas que determinam a nossa história, mas entender o perdão de Deus, se arrepender e voltar para os braços do Pai. E aqui, meus queridos, Jesus faz 3 perguntas distintas a Pedro. Aparentemente, parece ser a mesma pergunta, mas não é. A primeira pergunta que ele faz, ele diz, Simão, no verso 15, filho de João, amas-me mais do que a esses? E ele diz a esses outros discípulos. Nesse momento, meus queridos, o que Jesus ele quer falar e quer lembrar é o que Pedro pensava dele mesmo lá atrás, quando ele disse, mesmo que estes te abandonem, eu jamais te abandonarei. Além do que, meus queridos, essa palavra ama, ela tem 4 conotações no original grego, que é fileu ou filéu, que era aquele amor no sentido de simpatia, que é o agapau, que nós conhecemos como ágape, que é o amor sacrificial, que é o que Jesus pergunta. Pedro, você me ama mesmo mais do que a estes? Ao ponto de dar a sua própria vida por mim? E Pedro, ele não responde com esse amor agapau, ágape, amor sacrificial que diz, eu dou a minha vida se eu preciso. Ele responde com um amor filéu. Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. É uma simples admiração. Tu sabes que eu te amo. Mas é só esse amor. Não aquilo que eu pensava. Mas esse amor. Eu amo o Senhor. E ele pergunta a segunda vez. No verso 16, ele diz, Simão, filho de João, amas-me? Agora ele não faz mais a comparação. Amas-me mais do que a estes? Agora ele diz, tu me amas? E novamente ele pergunta no sentido do amor agapau, que é o amor sacrificial, que é o amor onde você dá a sua vida pelo outro como Jesus nos amou. E Pedro ele não responde com esse amor agapau, mas amor filéu, que é sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E pela segunda vez ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta, e alguns podem até questionar, por que ele perguntou 3 vezes? Porque Jesus queria restaurar por completo. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Então ele queria essa afirmação de Pedro 3 vezes, de uma confirmação do seu amor por Jesus, mas agora com os pés no chão, não com um salto alto. E ele diz pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? E Pedro entristece. E fala, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu não sou aquilo tudo. Tu sabe que o meu amor por ti, ele não é o suficiente para dar a minha vida pelo Senhor. Eu pensava que era, mas não é. A pergunta é, meus queridos, Jesus, ele sabia a profundidade de amor de Pedro por ele, sim ou não? Sabia porque ele sabe de todas
as coisas. Então, por que Jesus faz essas perguntas para Pedro? Se Jesus sabia a profundidade do amor que Pedro tinha por ele, por que Jesus faz essas perguntas para Pedro? Jesus queria, meus queridos, que Pedro fizesse algo que nós devemos fazer constantemente: uma autoavaliação da profundidade do nosso amor pelo Senhor. Da profundidade do nosso amor pelo Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não se espantem, tá? Não se espantem. Poucos de nós, aprendemos a amar a Jesus. Poucos de nós aprendemos a amar a Jesus. E talvez Jesus queira que você tenha essa autoavaliação essa noite. Tu me amas? Qual o nível de amor que nós temos pelo Senhor Jesus? E isso é muito importante, meus queridos, porque quando Jesus ele é questionado sobre um maior mandamento, ele diz: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E o segundo é semelhante a isso: amarás ao próximo como a ti mesmo. Porque, meus queridos, a base para nós termos continuidade na vida cristã e o ministério é o nosso amor pelo Senhor. Porque se nós não aprendermos a desenvolver o nosso amor por Jesus, em algum momento da caminhada, nós iremos ficar. E nós precisamos compreender isso. E quando Pedro se entristece e diz: olha, tu sabes, Senhor, tu sabes o nível do meu amor por ti. Eu pensava que era aqui, mas não é isso tudo. E aí Jesus aqui dá uma declaração, meus queridos, maravilhosa. Ele diz: Pedro, em verdade eu te digo que quando tu era mais moço, tu se vestia de ti mesmo. E ele usa aqui essa questão da vestimenta não no literal, mas no sentido de Pedro se conduzir por onde ele queria e fazer o que ele queria na sua fé imatura, inconstante, impulsiva. Mas quando era mais moço, te vestia de ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás as tuas mãos, outro te vestirás e te levarás para onde tu não queres ir. O que é que Jesus quis dizer com isso? O verso 19 responde: Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia Pedro de glorificar a Deus. E depois disso ele disse: segue-me. E para concluir, meus queridos, se vocês tiverem prestado atenção, Jesus ele olha e diz: quando fores mais velho, com o passar do tempo, Pedro, embora hoje o seu amor seja um amor de apenas admiração, amor filéu, com o passar do tempo você vai chegar a essa maturidade do amor ágape, o amor sacrificial. E quando você chegar nesse nível, aí sim, outro te cingirá. E você haverá de glorificar a Deus. Sabe por que Jesus disse isso para ele? Porque ele diz: Pedro, embora hoje você tenha uma fé inconstante, eu sei que você vai crescer na fé e no amor. Eu enxergo a sua vida lá na frente, e não somente hoje pelo fato de você ter caído. E a cada dia que você viver na minha dependência, essa fé vai amadurecer a tal ponto que você vai deixar se conduzir por aquilo que eu quero, por aquilo que eu desejo, e vai chegar num nível mais profundo da sua maturidade. E Pedro, diz a história, que ele morre justamente, meus queridos, crucificado. Mas não como Jesus morreu, porque ele não se achava digno. Ele morre e pede para morrer de cabeça para baixo. No mesmo sentido que Jesus morreu, só que de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Meus queridos, não importa o tamanho da sua queda, ou quantas vezes você caiu. Se você entender, se eu entender,
o amor e o perdão de Deus, Ele deseja restaurar a sua vida, a sua comunhão e também o seu ministério para Ele. Mas para isso nós precisamos reconhecer o que Cristo, Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Buscar em Deus graça e misericórdia para um arrependimento profundo e verdadeiro. E deixar com que Ele trabalhe em nós, a cada dia.